Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Igreja Cristã Gênesis. Muito prazer, o meu nome é Léo Oliveira e eu estou pastor da Igreja Cristã Gênesis. A Igreja Cristã Gênesis é uma pequena paróquia cristã que se reúne todos os domingos a partir das 9h30 da manhã para culto de oração e às 10h30 da manhã o nosso culto público. Você é o nosso convidado a estar participando conosco. Nos reunimos na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Essa rua fica próxima à Mercedes-Benz e próxima à Avenida Carlos Marques Rolo, tá bom? Acesse o nosso site www.igrejacristangênesis.com, nossas redes sociais Facebook e Instagram, @Igreja Cristã Gênesis. Se você quiser ouvir as nossas exposições via áudio, basta procurar nas principais plataformas de streaming por Igreja Cristã Gênesis, tá bom? E hoje é a nossa última exposição do ano de 2023. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Como eu estou grato pelo privilégio de mais um ano poder estar servindo a igreja a qual eu estou e servir aos meus irmãos, expondo a palavra, levando a palavra e juntos sendo edificados para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é nossa última exposição deste ano, tá? E antes, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo privilégio e oportunidade de estarmos tendo esse privilégio de estarmos expondo a palavra dessa noite. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, para aprendermos mais sobre o Senhor. Que a Tua palavra nos confronte, console e conforte. Que a Tua palavra ministre aos nossos corações e que o Teu nome possa ser glorificado para todo sempre. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Hoje vamos estar falando sobre graça para viver. E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 17. Vamos ler dos versos 11 a 19. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, dos versos de número 11 ao verso de número 17. E diz assim a palavra do nosso Senhor. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde são os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. O que você mais deseja para o próximo ano? O que você está esperando para 2024? Quais são as suas expectativas? Qual é o seu maior desejo ou desejos? Muitos talvez vão dizer: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O que você deseja para o ano novo? Paz, prosperidade, saúde. Todos fazem votos de feliz ano novo. Todos fazem as suas resoluções de ano novo. Todos têm desejos para o ano novo. E todos suplicam para o ano novo. O que você mais deseja, no entanto, para o ano novo? O meu desejo é de mais graça. Esse é o meu desejo. Mais graça. Quero mais da graça de Deus em 2024. E no resto de minha vida, nesta vida terrena, eu desejo graça. E por quê, pastor?
De todas as coisas que podemos ter ou receber do nosso Deus, a graça em Cristo Jesus, além de ser o que mais precisamos, é o que nós podemos ter de mais precioso e mais digno de louvor. Aleluia! Sobre o valor da graça, o salmista disse em Salmos 63:3: porque a tua graça, atos de bondade, amor, misericórdia, piedade, é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Ou seja, nós podemos ter tudo de bom que a vida pode nos oferecer. Mas se não tivermos a graça de Deus, tudo será sempre insuficiente. Nos sentiremos incompletos. Viveremos insatisfeitos. Jamais conseguiremos nos alegrar e cantar. Podemos ter dinheiro, saúde, prosperidade, família, filhos e tudo mais, mas não teremos paz e alegria. Afinal, paz e alegria são fruto da graça de Deus, do Espírito de Deus em nossos corações. Sem a graça de Deus, gente bonita e fofa de Deus, o ser humano ele simplesmente vive como aqueles apóstatas da carta de Judas, no verso 16. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Por outro lado, porém, se não tivermos nada na vida, ou se perdermos tudo, saúde, bens, família, reputação, enfim, tudo, mas tivermos a graça de Deus, nós conseguiremos seguir a vida cantando e louvando com satisfação, celebrando a salvação em Cristo Jesus. Cheios da graça de Deus em Cristo Jesus, seremos capazes de dizer, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Aleluia! Portanto, irmãos, nessa ocasião especial, nessa última exposição de 2023, o meu desejo é levar vocês a refletir com gratidão sobre a graça de Deus em Cristo Jesus e a desejá-la acima de todas as coisas para hoje, os últimos instantes deste velho ano, para 2024 e para o resto de sua vida. O nosso texto será esse que lemos no início, a história de 10 leprosos que foram curados por Jesus. Lucas apresenta um homem que compreendeu o valor da graça. Sim, é bom que sejamos gratos pela saúde física e pela prosperidade material. É bom agradecermos pelos nossos empregos, pelo nosso trabalho. Também é bom agradecer pela família e pelas pessoas queridas que Deus coloca ao nosso redor. Não há nada, absolutamente nada de errado, necessariamente, em se desejar essas coisas, pedir por elas e também ser gratos a Deus por cada uma dessas dádivas. Mas há algo mais valioso que tudo isso, mais valioso que a própria vida, a graça de Deus em Cristo Jesus. Porque nós devemos ser gratos pela graça. Eu listei 3 razões que podemos extrair da história dos 10 leprosos que foram curados. O primeiro ponto, a graça estimula a reação. O segundo ponto, a graça exercita o coração. E a terceira, a graça evoca a gratidão. E eu quero falar do primeiro ponto, a graça estimula a reação. A história dos 10 leprosos é a história de todo ser humano sem Cristo. Observem comigo os versos 11 e 12. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro
10 leprosos. Note, igreja, que aqueles homens, por causa da gravidade da doença, perderam tudo: família, amigos, bens e até mesmo o direito de serem cidadãos comuns. Observe que eles viviam à fronteira entre a Galileia e a Samaria, ou seja, nem lá e nem cá. E pior de tudo, eles, por causa da lepra, não podiam ao menos se aproximar de Jesus. Eles mantiveram uma certa distância. O quadro é trágico e triste, muito triste, porque doentes, eles estavam separados de Deus e separados daqueles que eles mais amavam, conseguindo viver apenas com os seus iguais, ou seja, com os outros leprosos. E neste limbo espiritual e existencial, eles ainda tinham que conviver com a deformidade e a decomposição de seus corpos, principalmente em face às extremidades do corpo e o mau odor causado pela doença. Trágico e triste, não é verdade? Mas é isso que o pecado causa a nós. Ele nos separa de Deus, ele nos separa dos outros e nos mata aos poucos, adoecendo paulatinamente cada parte de nosso ser e muitas vezes até parte de nosso próprio corpo, de forma lastimável, fazendo-nos exalar cheiro de morte. O pecado, portanto, gente bonita e fofa de Deus, nos adoece, nos divide, nos separa, nos despedaça e faz-nos exalar mau cheiro e um cheiro de morte. Como isso é triste! Só mesmo a graça. Vejamos no texto que não havia esperança para aqueles leprosos, pois estavam entregues ao estado de morte, até que o próprio Jesus entrou em cena. Olha os versos 11, 12 e 13. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. 13. Que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. A graça de Deus em Cristo, passando por eles, indo ao encontro deles, chegando onde nada nem ninguém desejava chegar, fez-los reagir com súplicas por graça e misericórdia. Foi a graça de Deus em Jesus, irmãos, que os fez reconhecer o estado de morte no qual se encontravam e, consequentemente, gritaram sem qualquer vergonha por socorro, suplicando por misericórdia e graça. Esses 10 leprosos, com certeza, já tinham ouvido falar de Jesus, de seu poder, das suas palavras, de sua postura e de seus milagres. Mas agora os seus olhos o viram. A graça finalmente os estava alcançando e eles reagiram. Em que estado você se encontra hoje? Em que estado você se encontra nessa noite? Inerte? Imóvel? Se despedaçando? Você se sente como se apodrecendo por dentro? Enxerga tudo e todos ao seu redor se afastando, isolando-se, morrendo aos poucos? É a lepra do pecado. Ela separa, ela impõe isolamento, ela adoece, despedaça, ela causa mau cheiro. Mas lembre-se, nesse estado você não precisa de mais dinheiro, de mais saúde, de mais chances ou oportunidades, nem mesmo de religião. Você precisa de graça. Só a graça de Deus em Jesus poderá te estimular a reagir na direção de Deus. Deseje mais da graça, pois ela estimula a reação na direção de Cristo. O segundo ponto, a graça exercita o coração. Nós precisamos de mais de graça,
demais da graça, pois ela estimula a relação. Ela nos faz ir com arrependimento e fé até Jesus em busca de cura e de salvação. Paulo disse assim em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. A fé que a graça gera, irmãos, em nós, é o que chamamos de exercitar o coração, ou seja, a graça nos dá fé e nos faz exercitar a fé. Ela nos ensina a viver pela fé. Veja isso na história desses leprosos. Verso 14. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Note, irmãos, que eles só viram a cura enquanto caminhavam na direção do templo para apresentarem-se aos sacerdotes. E por que Jesus agiu assim? Porque ele não os curou ali imediata e instantaneamente. Jesus estava exercitando o coração deles na fé. A graça de Deus nos estimula a reagir e também nos exercita em fé, esperança e amor. A lei dizia que quando o leproso fosse curado, tal deveria ir se apresentar ao sacerdote para o sacrifício de ações de graças. O problema, porém, é que esses leprosos ainda não estavam curados quando Jesus os enviou ao sacerdote. Você percebe esse detalhe no texto? Diz assim no verso 14: ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Foi necessário fé para esses homens agirem em obediência. Foi só no caminho, exercitando o coração com fé na palavra de Jesus, que eles viram a cura acontecer. Salvação e cura para a alma são resultados da fé que nos leva a agir segundo as promessas de Deus explícitas no Evangelho da Graça. A fé que recebemos de Deus nos leva a agir, nos faz exercitar o coração. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13 diz: vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Obedeça a Deus. Obedeça-os nos mínimos detalhes, mesmo aqueles que possam parecer os detalhes mais ridículos, esdrúxulos aos olhos humanos. Não importa. Exercite seu coração. Viva pela fé na graça futura de Deus e você receberá perdão, salvação e restauração. Aleluia. Gálatas capítulo 3, verso 5 diz: volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Precisamos de mais da graça. Ela estimula a reação, faz-nos nascer de novo, faz-nos reagir e exercitar o coração. Faz-nos agir com fé e esperança na graça futura de Deus. E o terceiro ponto, a graça evoca a gratidão. Somos gratos pela graça, pois ela estimula a reação, dando fortitude para se ir até o Mestre, arrependimento. Exercita o coração, produzindo atitude para se receber o milagre, fé. E evoca a gratidão, gerando inquietude para não se perder o momento. Observe,
O Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 15 e 16. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. A graça nos cura, salva e nos faz ver como nós fomos curados, transformados, de onde nós fomos tirados e do que nós fomos salvos, da ira de Deus, da separação eterna de Deus. Mas também a graça nos leva de novo aos pés de Jesus, louvando, fazendo-nos prostrar-nos em gratidão, em alegria, com gozo e prazer. Aleluia! Porque os outros 9 não voltaram para tributar ação de graças ao Senhor Jesus Cristo. Ouçamos as palavras do Senhor nos versos 16 a 19, que diz: E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde são os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse: Levante-se e vá, a sua fé salvou você. E este era samaritano. Essa observação de Jesus, irmãos, nos ensina que geralmente quem mais graça recebe, quem mais é perdoado, mais gratidão demonstra. Aqueles que são mais familiarizados com as coisas de Deus, no caso os judeus, tendem a perder mais facilmente o encanto com a graça. As perguntas de Jesus também são reveladoras. Não curei 10 homens? Isto é, não receberam todos da mesma graça e do mesmo poder? Onde estão os outros 9? Isto é, se todos os 10 receberam da mesma graça, por que os outros 9 não voltaram para agradecer? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro. Isto é, será que as pessoas mais familiarizadas com a graça de Deus são as que mais facilmente deixam de agradecer a Deus? Há uma advertência aqui, igreja. Jamais permita que a familiaridade com a graça de Deus deixe de te comovê-lo a ponto de você não mais conseguir render ações de graças ao Deus de toda graça. Cuidado! E outra coisa, os 9 leprosos curados que não retornaram não reconheceram a preciosidade da graça. Ou seja, eles queriam apenas saúde, família, bem-estar. Eles foram curados, mas não foram salvos. Desfrutaram da graça, mas se deleitaram mais nas dádivas do que em Deus. Será que tem sido assim com você? Você só tem buscado as bênçãos do Senhor? Será que tem sido assim? Pergunta: aonde os outros 9 foram? Por que eles não voltaram para agradecer? Existem 3 possíveis explicações. A religião é uma. Trocaram a ação de graças pela religião sem a graça, ou seja, tão logo se viram curados, contentaram-se com o ritual do templo e da religião, em vez de desejarem o Senhor de toda graça e glória. Secularização. Trocaram os pés de Jesus pelos bons prazeres da vida, família, trabalho, prazeres, ou seja, tão logo se viram curados, preferiram os ídolos do coração, o louvor dos homens ao Deus de toda graça e glória. E acomodação. Trocaram a alegria da vida plena com Deus pela mediocridade da existência, ou seja, tão logo se viram curados, foram à igreja, cumpriram seu compromisso religioso, saíram de lá leves e se sentindo melhores e partiram para viver moral e dignamente as suas vidinhas cotidianas, mas sem Cristo. Desprezaram, portanto,
o Senhor de toda graça e glória. Todas essas três possíveis explicações, além de graves e perigosas, revelam um só pecado: incredulidade. A principal marca do cristão, a prova principal da salvação, é o coração crente em Deus. A incredulidade se manifestou na forma de ingratidão. Tanto é assim que somente o que voltou com a ação de graças foi recebido para a salvação. Verso 19. E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o curou. Alguém poderá dizer: como assim incredulidade, pastor? Achei que fosse ingratidão o principal problema daqueles 9 leprosos que não retornaram para agradecer. Bem, o próprio Jesus, irmãos, conforme nós lemos, explicou que eles não voltaram para dar glórias a Deus, porque não tiveram fé. Mas como assim? Eles não creram que, mais do que tudo na vida, saúde, família, bens, prestígio, religião, etc., eles precisavam da graça de Deus em Jesus. Não creram que Jesus não apenas seja a fonte de todo bem, mas o final de todas as coisas. Tudo é dele, por ele e para ele. A ele toda a glória deve ser dada para sempre. Aleluia! Quanta gente achando que em 2024 elas precisam mais disso, mais daquilo outro, mais de dinheiro, mais de saúde, mais paz, prosperidade. Quanta gente lotando templos nessa noite de Ano Novo atrás da cura e não do Cristo, entregando as suas ofertas do ano, suas primícias, em busca da prosperidade, em busca daquilo que o Senhor vai dar. Olha, Senhor, eu estou lhe dando e eu quero de volta. Gente assim, além de desonrar a Deus, não entendeu ainda que elas precisam, acima de qualquer coisa, de graça para viver, da graça de Jesus. Não seja você um desses. O meu desejo é que cada coração que está nos assistindo nessa noite tenha um só grande desejo para 2024. Mais da graça de Deus em Jesus, tanto para você quanto para os seus, para a nossa igreja e para o nosso Brasil. É da graça que nós precisamos para viver. Afinal, é a graça que estimula a reação, dando fortitude para se ir até o Mestre. Arrependimento. Exercitar o coração, produzindo atitude para se receber o milagre. Fé. E evoca a gratidão, gerando inquietude para não se perder o momento. Ação amorosa. Que Deus nos abençoe cada vez mais com graça, cada vez mais com misericórdia, cada vez mais com paz. Que Ele jamais nos permita deixar de viver com fé e gratidão na graça de Deus. Seja o seu 2024 cheio de graça para o seu viver. Que Deus nos bendiga. Aleluia. E assim realizamos a última exposição de 2024. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará na minha vida. Eu sou grata a Deus pelo meu casamento, pela minha esposa amada. Eu sou grato a Deus pela igreja que eu tenho a oportunidade de servir como pastor, de ver o crescimento de cada irmão, de ver cada irmão buscando conhecer mais de Cristo. Eu agradeço a Deus pela igreja a qual faço parte, ser uma igreja que busca ser uma igreja saudável, que entende o que é o Evangelho e que entende a graça de Deus, que entende que não é por nós, é por Ele, que nós merecíamos o inferno, mas a graça nos foi dada através do Filho de Deus, por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome.
nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu desejo a todos vocês um 2024 cheio da graça. Um 2024 a qual o Senhor te surpreenda. Um 2024 a qual você se renda aos pés da cruz e a graça te alcance. Deus abençoe a todos. Obrigado vocês que assistiram até aqui. Mais uma vez, nós estaremos retornando com os nossos cultos públicos a partir do dia 7 de janeiro, onde vamos iniciar uma série de mensagens sobre as promessas de Deus. Será um mês incrível, onde você vai estar sendo ministrado, ensinado sobre as promessas de Deus. Então, seja conosco. Nos reunimos todos os domingos, sempre a partir das 9h30 da manhã, com o nosso culto de oração, e às 10h30 o nosso culto público. Mais uma vez, a Igreja Cristã Gênesis se encontra na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Essa rua fica próxima a Mercedes-Benz e próxima à Avenida Carlos Marques Rolo, tá bom? Acesse o nosso site www.igrejacristangênesis.com, nossas redes sociais Facebook e Instagram, Igreja Cristã Gênesis. Ouça essa e outras mensagens por áudio através das principais plataformas de streaming. Basta você colocar Igreja Cristã Gênesis, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, um beijo no coração, Deus os bendiga, paz e bem a todos.